Galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal React do Futebol. Peço humildemente a você que deixe o like, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar o mais rápido possível 40 mil aqui no React do Futebol. Eu conto muito, com a sua ajuda. Nesse vídeo, iremos falar para vocês sobre o noticiário do Vasco da Gama, tudo que envolve a equipe do Gigante da Colina. Então é muito importante você também acionar o sininho de notificação para não perder nada do conteúdo que relaciona ao Vasco e ao mundo do futebol. E nesse vídeo, iremos falar para vocês sobre a situação envolvendo a possibilidade de Sérgio Ramos vir para o futebol brasileiro e quem sabe até mesmo para o Vasco, a questão do Dudu, que não fechou com a equipe mineira, e também muitos torcedores do Vasco estão pedindo para ele reforçar o Vasco, mas porém a gente sabe que é uma negociação bastante complicada, mas vamos atualizar tudo isso para vocês. Além, é claro, da situação de Felipe Coutinho e muito mais envolvendo o Vasco, beleza? Então, vamos para o vídeo para você acompanhar todas as situações que envolvem o Clube de Regatas Vasco da Gama. A Geminha pode até ser Sérgio Ramos, zagueiro do Sevilha. Nesse momento está sem contrato com clube algum. Será que não dá para ir lá no Sérgio Ramos? Amigo, vem cá. Você sonha em jogar no futebol brasileiro? Você já se imaginou uma temporada no Brasil, né? Defendendo um time de grande torcida, jogando em estádios ótimos? Não quer vir para o Vasco? Mas se você não se aproximar do Sérgio Ramos, se você não levar isso a ele não fica sabendo. Ah, mas o Sérgio Ramos ganha muito. O Sérgio Ramos não ganha nada nesse momento, ele não tem time, ele não tem nenhum salário para receber. Zero. E a gente não sabe dos sonhos, das aspirações. Tem que ir lá. Tem que ir lá. O Botafogo não trouxe o Seedorf. O Grêmio não trouxe o atacante lá, esqueci o nome lá, do uruguaio. Mas você precisa se movimentar. Você precisa sonhar, você precisa se aproximar. E o Vasco precisa fazer isso. Ah, o Vasco não tem dinheiro. Porra, todo mundo tem, menos o Vasco. Então, galera, a situação envolvendo o Sérgio Ramos é isso, né? O Sérgio Ramos está livre no mercado após sair da equipe do Sevilha na última temporada, finalizando a temporada, ele saiu do Sevilha, tá sem clube, jogador que passou pelo Real, jogador de muita experiência, porém a situação dele, obviamente, para vir para o futebol brasileiro é muito complicada. Eu vi vários comentários de torcedores falando, pô, o Sérgio Ramos tá livre, pô, o Pepe tá livre, não sei o que lá. Mas, cara, são jogadores que recebem um salário fora de série e que teriam que se readequar, principalmente à situação do Brasil e, mais do que isso, se adequar à situação do Vasco da Gama. Então a gente sabe que Sérgio Ramos é quase que um nome descartado para a situação do Vasco da Gama hoje, até porque o Vasco está enfrentando dificuldade. Com Felipe Coutinho, um jogador que tem a vontade, tem um desejo de atuar no Vasco da Gama. Quem dirá então com o Sérgio Ramos, jogador que não viria para ganhar pouco aqui no Brasil. Apesar que o mercado para ele estava começando a ficar escasso na Europa, principalmente por conta da idade, mas no Vasco da Gama ele vai pedir uma pedida salarial muito alta, a ponto que fique complicado até de viabilizar, de tentar buscar o Sérgio Ramos. Então, portanto, a situação do Sérgio Ramos para vir para o Brasil, não digo nem só para o Vasco, é muito complicada no atual cenário. Em relação ao Dudu, teve uma conversa do Matos, né, no Redação Sport TV, e ele revelou que conversou, não teve negociação, ele conversou com o Dudu para buscar ele para o Vasco da Gama na época que o Alexandre Matos ainda era dirigente do Vasco da Gama. E aí ele falou que só não aconteceu por conta que o Dudu estava machucado, né? Ele que teve uma operação de LCA, né? Ligamento anterior, né? Do joelho e tudo mais. E aí o Dudu, ele machucou no jogo contra o Vasco da Gama, inclusive, né? Eu estava presente nesse jogo no Allianz Parque. E resumindo, o Dudu tem um salário muito alto, é a mesma situação envolvendo o Sérgio Ramos. Qualquer clube que quiser tirar o Dudu vai ter que fazer exatamente o que o Matos fez agora. Fazer uma proposta para o Palmeiras e fazer uma proposta também vantajosa
em questão de salário para o atleta. Então, portanto, Dudu e Sérgio Ramos, eu acho, na minha opinião, que é muito mais um sonho da torcida do Vasco do que uma possibilidade real mesmo de acontecer. A nossa thumb mostrava aí, vocês viram, Payet fora, dívida milionária. Exatamente. Não é de hoje, que eu já contei aqui no canal, que o Vasco tem dívida com alguns empresários. E disse já há 2 ou 3 meses, tem que procurar aqui no nosso canal, no conteúdo, que alguns empresários estavam, inclusive, evitando fazer negócios com o Vasco porque não recebem sua comissão, que é do trabalhador. O empresário é um trabalhador. Ele tem que receber a sua comissão. Levou o jogador, participou da negociação, tem que levar, como o Kier Abichian vai levar o seu recurso de comissão na negociação envolvendo o Felipe Coutinho e tal, como outros. Mas o Vasco não tem pago, tem atrasado. E luvas também. Salários estão em dia, direito de imagem está em dia também, mas luvas e comissões de seus agentes. No caso do Payet, as luvas foram pagas há alguns meses, mas outros ficaram em atraso. O que me foi dito por uma pessoa é: o Vasco tem uma dívida, somando as luvas que estão ainda para pagar o Payet em atraso, mais a comissão dos agentes, algo em torno de 3 milhões de reais. E o presidente Pedrinho pediu para pisar no freio, fazer uma arrumação na casa, e o salário do Payet é altíssimo, 1,5 milhão de reais, e há um entendimento por parte de pessoas que cercam o Pedrinho, que o Payet não entrega o que dele se espera pelo salário que tem, de interromper o contrato agora, já no meio do ano, em julho, um ano antes do fim, para que essa dívida não aumente. O Vasco entende que o Payet não está entregando às pessoas que hoje estão no futebol do Vasco e que essa dívida só vai aumentar. Os empresários do Payet são empresários de um atleta só, não tem nada a ver com o Túlio de Melo, que trouxe ele, foi um intermediário, até segundo eu soube, é uma pessoa que faz muito esse meio campo com o próprio Payet para acalmá-lo e tal, mostrada a importância que ele está no Vasco, salário altíssimo para o Brasil, está em dia, né? Mas isso incomoda os empresários dele lá fora. E o Vasco não está disposto a mais seguir com esse caso. Para mim, vamos pagar esse cara, vamos continuar com ele, porque tecnicamente, com a chegada do Coutinho, esse cara vai render pra cacete, e o Coutinho também. Sabe aquela frase que quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um? Hoje tem um, não tem nenhum, que é o Payet. 2, vai ter um. Esse é um ditado, mas que vai se aplicar ao futebol. Porque com os 2 em campo, só olhar os times que jogam com 2 meias dessa qualidade por aí, para você entender o que eu estou falando. Até porque, se você quiser, você pode até empurrar um deles para a ponta. Joga como um ponta de lança, um segundo atacante. Por que não? Joga com um trio. Payet e Verratti, Coutinho mais por trás. Bota 2 volantes, um volante barra meia. Paulinho, quando voltar, tá aí. Imaginou um 5, Souza, Paulinho, Coutinho, Payet. Então, galera, a situação envolvendo o Payet é essa, né, cara? Relacionado ao salário, ele que recebe 1,5 milhão por mês, é um salário muito alto a nível brasileiro, porém o Vasco tá devendo a situação de luva, que tem incomodado bastante o atleta. Queria saber de você, você abriria a mão do Payet tendo Coutinho do lado? Eu, particularmente, preferia ter 2 jogadores de muita qualidade, como Coutinho e Payet, no elenco do Vasco, né, cara? Mas realmente é uma decisão que vai ficar a cargo da diretoria. A diretoria, né, tá vendo, articulando melhor a situação para saber como que vai lidar com 2 salários muito altos, como o caso de Coutinho e também de Payet, mas eu quero saber a sua opinião. Hoje a Mariana Fontes, lá no Sport TV, contou que o Coutinho interessa ao Botafogo. Depois, à tarde, ainda surgiu a notícia de que o Fluminense também tem interesse. O interesse do Botafogo é real, tá? Houve proposta oficial do Botafogo aos representantes do Coutinho. Perguntei para um dirigente do Vasco se ele temia que o Coutinho acabasse fechando com outro clube. A resposta foi: se ele quiser mais dinheiro, tem que ir para o Botafogo mesmo. A escolha é do jogador. Então, assim, o Coutinho vai ganhar no Vasco muito menos do que ganharia no Botafogo. Mas ainda assim existe otimismo que vai haver acordo, tá? Coutinho pediu as contratações do Souza e do Alex Teixeira,
O Vasco já abriu conversa com os outros dois, os 3 formados no Vasco. Seria esquisito ver os 3 jogando no Botafogo ou no Fluminense, né? E aí, vou dar a minha opinião, não sei se vocês concordam, mas eu não acho certo esse negócio de o jogador indicar outros 2 jogadores para serem contratados, cara. Fosse um, talvez até desse para entender. Agora mais 2. E aí você vai indicar o Alex Teixeira, que acabou de sair do Vasco e não foi bem. Aí você vai indicar os... Enfim, não sei. O que vocês pensam? Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado ao Vasco da Gama, as notícias que envolvem o Gigante da Colina. O Nicola ali, inclusive, falou sobre a situação envolvendo Souza e Alex Teixeira voltando, junto do Felipe Coutinho. Quero saber a sua opinião. Coloca nos comentários se você queria realmente ver todos esses jogadores aí voltando para o Vasco da Gama. Lembrando que o Gilmar lançou uma notícia ontem que o Coutinho está apenas negociando com o Vasco, mas isso aí não quer dizer nada, que o Botafogo não tenha interesse, até porque o interesse é real, realmente, do Botafogo no Felipe Coutinho. Tá ali meio que aguardando os próximos capítulos de Coutinho e Vasco da Gama, mas a prioridade do Coutinho realmente é voltar para o Gigante da Colina, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like, que é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. E lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil o mais já possível. E eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!